Salve, galera! Antes de a gente começar a parte 2 da Revolução Industrial, quero falar para vocês que os links vão estar lá no menu Atividades, vocês vão abrir o vídeo no YouTube. Então, aproveitem, façam comentários lá nos vídeos, eu vou responder vocês, tá bom? Participem, interajam, vai ser bacana, eu sei que vocês gostam. Bom, vamos continuar aqui então a Revolução Industrial. Vou fazer a segunda parte agora, vamos finalizar esse capítulo. Lembrando que na próxima semana a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, tá bom? Muito bem. Na parte 1 eu parei aqui nas fábricas, como que as fábricas foram um grande símbolo de mudanças que a Revolução Industrial representou. Bom, nessas fábricas existiam muitos trabalhadores, chamados de operários, uma nova classe social, que não existia até a Idade Média, nem na época dos reinos absolutistas. A classe dos operários, trabalhadores das fábricas, essa classe só surgiu com a Revolução Industrial. Nós vamos falar um pouquinho agora como que eram essas novas relações de trabalho. Então, com a apostila em mãos, concentração, vamos junto, beleza? Bom, gente, antes da Revolução Industrial, os agricultores, os artesãos, sempre acompanham o mouse ali, beleza? Antes da Revolução Industrial, eles estavam acostumados a trabalhar de acordo com as estações do ano, de acordo com o sol. Então, era comum que as pessoas acordassem muito cedo para trabalhar, para aproveitar a luz do sol, porque não existia eletricidade para iluminar a noite, por exemplo, né? É, Eles dependiam das condições climáticas, como que eles iam fazer uma agricultura se era um mês de muita chuva ou era um mês de muita seca, enfim. As pessoas sempre dependeram muito do clima, da natureza, né? Porém, com a Revolução Industrial, isso começa a mudar. Por quê? Porque o trabalho que era realizado nas fábricas, olhem só, vamos grifando aí. O trabalho realizado nas fábricas era tipo, cara, de 15 a 16 horas por dia as pessoas trabalhavam nas fábricas, muito mais do que hoje, né? Hoje em dia existem várias leis que os governos de hoje criaram para beneficiar esses operários, mas nós não estamos falando de hoje, estamos falando do início da Revolução Industrial e vocês precisam compreender que demorou alguns séculos para que os trabalhadores conseguissem melhores condições de trabalho, tá? Então eles trabalhavam 15, 16 horas por dia. O ritmo de trabalho não dependia mais da natureza, do sol, por exemplo. Agora, o ritmo de trabalho era comandado pelas máquinas. Então, quanto mais a máquina pudesse produzir, mais aquela fábrica produziria, mais ela ficaria aberta, não é verdade? E como a máquina não precisa descansar, ela é uma máquina, ela não é um ser humano, criaram turnos de trabalho diurno, ou seja, de dia, e turno de trabalho noturno, de noite. Meu Deus, imagine, tinha pessoas que trabalhavam de dia e pessoas que trabalhavam à noite, sempre para produzir o máximo possível, tá? E como que era trabalhar nessas fábricas, será? Hoje em dia existem várias leis que dizem como que a fábrica deve ser, se ela deve ser aberta, ventilada, se ela tem que ser segura, os trabalhadores têm que usar alguns equipamentos para se proteger de algum acidente, por exemplo. Isso não acontecia, não existiam leis no início da Revolução Industrial. Então as fábricas, olhem esse parágrafo, eram lugares quentes, escuros, pouco ventilados, então não tinha muita ventilação nessas fábricas. Imagine o carvão sendo queimado lá dentro da fábrica, sem muita janela, aquela fumaceira ali, todo mundo respirando aquela fumaça. Então, cara, as doenças respiratórias, doenças pulmonares eram comuns na vida desses operários, tá? Do século XVIII, XIX até século XX, tá bom? Até hoje ainda existem muitas fábricas assim, tá? É, Olhem só, inexistência de equipamentos para proteção. Então, não tinha capacete, não tinha luvas, equipamentos de proteção para esses trabalhadores, né? E isso causava o quê? Acidentes, às vezes esses acidentes poderiam ser fatais, tá? Também não havia, ó, a falta de uma legislação de proteção ao trabalhador. Legislação é leis, tá? Nunca se esqueçam. Então não haviam leis, os governos da época que na Inglaterra, por exemplo, quem comandava o governo era o parlamento burguês, lembram? Então não haviam leis para que dessem direitos, benefícios para esses trabalhadores, né? Então
É claro que, olhem como o livro coloca aqui, ó, e isso permitia medidas abusivas dos donos das fábricas. Então, os donos das fábricas abusavam muito dos trabalhadores, né? E tinham que trabalhar 15, 16 horas por dia em fábricas escuras, quentes, mal ventiladas, correndo risco de sofrerem acidentes. Não haviam leis de proteção para os trabalhadores, não havia lei de salário mínimo, lei de férias, seguro-desemprego, não havia nada disso, por exemplo, tá? Olha só, mais uma imagem, um quadro de uma fábrica, tá? Observem crianças trabalhando aqui. Vocês podem perceber, ó, crianças trabalhando, não é verdade? As crianças também trabalhavam muito nessas fábricas no início da Revolução Industrial. Hoje existem leis que só permitem adolescentes maior de 14 anos trabalharem em fábricas como menores aprendizes. Eles não podem fazer qualquer coisa. Mas na época não tinha nenhuma lei. Então, muitas vezes, os burgueses contratavam crianças porque mais pequenininhos, mãos menores, eles conseguiam fazer trabalhos que adultos não conseguiam, tá? Leiam a legenda comigo, ó. Nas fábricas e nas minas de carvão era comum o uso de crianças e mulheres, pois recebiam salários mais baixos. Mulheres e crianças, portanto, gente, recebiam salários menores que os homens. Tá? Além disso, as crianças podiam trabalhar em espaços pequenos e suas pequenas mãos podiam operar e consertar as máquinas com mais facilidade. Na obra de Boyomé, observam-se crianças trabalhando em uma mina de extração de carvão. Nesses locais, a possibilidade de desmoronamento e de explosões era constante. Então, o nome do subtítulo é Novas Relações de Trabalho. Olha como a maneira de trabalhar, a maneira do patrão com o empregado, como tudo isso mudou com a Revolução Industrial e com as fábricas. Tá? Olhem aqui esse último parágrafo. Trabalhar numa fábrica, os trabalhadores tinham que ter disciplina, pontualidade, produtividade. E era isso que os burgueses, os empresários buscavam. E como não haviam muitas leis para defender os trabalhadores, sim a população mais pobre, os operários, que vão ter que se submeter a essa nova maneira de produzir os produtos com a Revolução Industrial. Virando a página, vamos fazer aqui o interpretando documentos rapidinho? Vamos lá. Ó, um texto do Geoffrey Bliney, Uma Breve História do Mundo, eu tenho esse livro, e o do Edward Thompson, Costumes em Comum. Vamos lá, bem rapidinho. Um americano, ao descrever uma fiação de lã em Yorkshire em 1815, observou que 50 meninos e meninas estavam empregados, com um horário de trabalho das 6 da manhã às 19 da noite. No inverno, chegavam e saíam no escuro. A criança mais velha tinha no máximo 10 anos. Todos ficavam lambuzados de poeira e gordura vindas da lã crua que manipulavam. A nova fábrica, ao contrário dos trabalhos rurais, como cuidar dos gansos e ordenhar as vacas, era um tirano incansável que exigia a atenção das crianças do dia inteiro, mesmo quando estavam quase adormecendo de tão exaustas. É claro que os historiadores retiram todas essas informações das fontes históricas que eles utilizam, por um jornal da época, por exemplo. E esse próximo texto, ó. Aqueles que são contratados experienciam uma distinção entre o tempo do empregador e o seu próprio tempo. E o empregador deve usar o tempo da sua mão de obra e cuidar para que não seja desperdiçado. O que predomina não é a tarefa, mas o valor do tempo, quando reduzido a dinheiro. O tempo agora é dinheiro, ninguém passa o tempo, e sim gasta o tempo. Olhem só, já ouviram aquela frase, tempo é dinheiro? Isso surgiu com a Revolução Industrial. Não perca tempo, tem que produzir o máximo em menor tempo possível porque tempo é dinheiro. Respondam comigo. 1. Quais impactos o advento do trabalho nas fábricas teve para a vida dos camponeses e artesãos no que diz respeito ao quê? A percepção do tempo, galera. A percepção do tempo mudou, agora as pessoas não vivem mais baseadas, não trabalham mais baseadas na natureza, no dia, na noite. As pessoas agora têm que seguir o relógio, elas têm que seguir jornada de trabalho na fábrica, tem um horário para sair, um horário para entrar, um horário para dormir. Olha como a percepção do tempo mudou, né? Letra B, a divisão do trabalho. Bom, conforme as fábricas foram se desenvolvendo, cada pessoa começou a trabalhar em uma parte da fábrica. Se antes das fábricas, um sapateiro, por exemplo, ele fabricava o sapato do início ao fim, agora não mais. Em uma fábrica de sapatos, existe uma pessoa que vai pintar, outra pessoa que vai colocar a sola no sapato, outra pessoa que vai colocar o cadarço no sapato. Então começou a ter uma divisão do trabalho com o objetivo de produzir cada vez mais. Olha que louco, gente.
Controle do trabalho. As pessoas não controlavam mais o próprio trabalho, as pessoas apenas faziam uma parte do trabalho, a pessoa apenas colava a sola no sapato, ela não controlava mais toda a produção do sapato. Louco, né? Então, lembra da Idade Média que tinha os mestres de ofício, que tinham oficinas de manufaturas e eles produziam tudo? Eles eram os mestres, sabiam todo o processo? Isso não vai existir mais. Agora cada um vai fazer uma parte da produção. E a exposição a situações de risco. Bom, como nós vimos ali na página anterior, os riscos de acidentes, as condições de trabalho eram bem precárias, não é verdade, pessoal? Vocês podem escrever tudo isso, pausem o vídeo se acharem necessário, voltem um pouco o vídeo, podem escrever tudo isso aqui, tá? E B. 2. Explique a razão de os empregadores preferirem o trabalho de mulheres e crianças. Então a resposta para isso está aqui, ó. Não é verdade? As mulheres e crianças recebiam menos, as crianças trabalhavam em espaços pequenos, podiam trabalhar no conserto de máquinas, entrar em espaços onde homens grandes não conseguiam. Tudo bem? Vamos para o próximo subtítulo. Como será que era, pessoal, as condições de vida dos trabalhadores, dos operários? Como que eram as condições de vida deles? Olhem aqui uma cidade, Sheffield. Tem um time dessa cidade que joga lá na Premier League do futebol, o Sheffield United. Olhem só, a cidade de Sheffield, 1855. Olhem o tanto de fábricas, olhem o tanto de chaminés, fumaças, olhem o tanto de barracões de fábricas. Olhem o rio aqui perto. O rio era importante, porque era pelo rio que a produção, os produtos que já estavam terminados, era pelo rio que eles eram levados para o porto, para serem vendidos no mundo inteiro. Ou iam de trem, como naquela linha de trem que ligava Manchester a Liverpool. Tá? Então olhem só que interessante. Leiam aqui comigo a legenda. Com o êxodo rural, as cidades inglesas sofreram um processo de expansão populacional, o que gerou falta de moradias e de condições adequadas de higiene, além do grande número de pessoas que não encontravam emprego. Em razão das chaminés das fábricas e da poeira produzida pelo carvão, o ar ficou bastante poluído. Então, quem vivia ali perto, quem vivia nessas casas aos arredores das fábricas, os operários viviam ali. Esses ambientes perto das fábricas eram ambientes insalubres, ou seja, o que é insalubre? É sujo, é contaminoso, perigoso. A cidade era cheia de fumaça, né, que saía das chaminés das fábricas. Então, imaginem, com a Revolução Industrial até as cidades mudaram muito. Se você olhasse pela janela do seu quarto, você ia ver uma cidade completamente diferente do que uma pessoa que viveu lá na Idade Média veria se olhasse pela janela da cidade, do quarto. Virando a página, 35, olhem só. Uma imagem que mostra um bairro operário, um bairro de pessoas operárias, olhem só. Todas as casinhas grudadinhas uma na outra, muitas crianças nas ruas, né? Espaços apertados, as ruas não eram muito bem planejadas, as casas não eram muito bem planejadas, não é verdade? Então, olhem só, a gente vai falar disso agora, as condições de vida dos trabalhadores. Gente, quando surgiu a classe operária que trabalhava nessas fábricas, a situação de vida deles, a maneira deles viverem, mudou muito. Tá? As crianças, por exemplo, olhem só esse trecho. Sem a vigilância dos adultos, que trabalhavam em longas jornadas de trabalho, as crianças ficavam vagando pelas ruas. Então muitas crianças passaram a crescer sozinhas em meio às ruas, sem o papel do pai e da mãe próximos para educar, para criar. Isso foi uma consequência aí da Revolução Industrial, tá? No século XVIII, XIX, XX, tá? E os adultos também, por causa dessa vida extremamente difícil a que eles ficaram submetidos com a Revolução Industrial, o trabalho na fábrica não era nada fácil, né? Nós vimos ali atrás como que era. Muitos trabalhadores acabaram se afundando em vícios, né? Nunca na história da humanidade tantos vícios como o alcoolismo, por exemplo, né? O alcoolismo. Nunca antes um problema como o alcoolismo se tornou tão comum, principalmente entre homens, mulheres aí que trabalhavam nessas fábricas, tá? E o único dia de descanso dessas pessoas era no domingo. Então eles trabalhavam de segunda a sábado em jornadas de 15 a 16 horas, né? E quando algum empregado faltasse na segunda-feira, por exemplo, se algum empregado faltasse na segunda, é comum que os patrões estabelecessem multas para essas faltas, por exemplo, tá? Vamos lá, gente, sem perder tempo. Mais um texto aqui, ó, do Eric Chamberlain, O Cotidiano Europeu no Século XIX. Esse texto é bem legal, bem interessante. Leiam comigo. Casas miseráveis e pequenas eram construídas apressadamente para os trabalhadores.
A construção era pouco regulamentada e as casas eram encostadas umas nas outras, em ruas estreitas, sem ar fresco e sem luz. Alguns cômodos não tinham janela. O carvão era o combustível para os trens a vapor, para os motores das fábricas e também para o aquecimento das casas. O povo do campo, as cidades estavam sempre sob uma nuvem de fumaça. A pobreza era mais dolorosa nas cidades. Olha como o historiador coloca, como se na cidade tivesse mais pobreza do que no campo. O povo do campo sofria com os maus tratos dos senhores das terras e com os períodos de escassez de alimentos. Numa dessas ocasiões, os camponeses italianos chegaram a comer feno. Mas os camponeses podiam caçar às escondidas, pegar lenha, comer frutas. Já os moradores das cidades não podiam. Quando não eram mais necessários, os operários eram demitidos sumariamente. Não havia seguro social para ajudar os desempregados. Os sem moradia ou os doentes, muitas pessoas pensavam que a pobreza era resultado da preguiça. Achavam também que a classe trabalhadora devia ser mantida no lugar, para evitar que se julgasse melhor do que era, e interrompesse o funcionamento disciplinado e constante das fábricas. Então, olhem só a situação desses moradores urbanos agora, né, pessoal? E muitos comparavam a pobreza, o desemprego, como o próprio trecho fala, a preguiça, né? Essa era uma maneira dos puritanos pensarem, né? O trabalho, para eles, quanto mais uma pessoa trabalhasse, quanto mais ela ganhasse dinheiro, menos preguiçosa ela era, mais ela merecia ir para o céu. Então, até a religião contribuía aí para uma exclusão social, para um preconceito social contra os mais pobres, contra os operários. Tá? Gente, vocês sabem que a cada ano novas invenções surgem. Então, conforme as novas invenções iam sendo surgindo, iam acontecendo, cada vez menos as fábricas precisavam de mão de obra, de trabalhadores. Às vezes eles inventavam máquinas que trabalhavam sozinhas, que precisavam de, em vez de 5 trabalhadores, um só para controlar a máquina apenas. Então, o desemprego começou a aumentar conforme essas novas máquinas foram sendo inventadas, e isso é um grande problema, né? O desemprego, a pobreza. Então, muitos problemas sociais começaram a surgir nessas cidades. Não só na Inglaterra, mas nos outros países que a Revolução Industrial também começou a chegar. Tá? Bom, revoltas dos trabalhadores, né, gente? Revoltas dos trabalhadores. É claro que toda essa situação de precariedade, de pobreza, de abuso dos patrões, dos burgueses, ia gerar revoltas, não é verdade? Então, logo começaram aí a surgir os primeiros confrontos entre patrões e empregados, tá, pessoal? Por exemplo, em 1811, um grupo de operários de uma indústria têxtil que faz tecido, tá, galera? Um cara tinha sido demitido e ele invadiu a fábrica e atacou a fábrica a marteladas. Ele começou a quebrar as máquinas na martelada, porque eles consideravam que era culpa das máquinas que eles estavam sendo demitidos. Se não fossem as máquinas, todo mundo ia ter emprego, na visão deles. Quem foi o líder desse movimento de atacar as máquinas a martelo? Foi o Ned Ludd. E esse movimento ficou conhecido como Ludita, por causa do nome dele, né? Ned Ludd. Então, Ludd virou um movimento ludita. Então, muitos trabalhadores, não só o Ned Ludd, mas muitos outros, começaram a invadir as fábricas, começaram a atacar as máquinas com martelos, com marretas, porque consideravam que as máquinas que causavam o desemprego. Tá? E isso continuou. Então, muitas pessoas continuaram aí, ó, entre 1811 e 1816, muitas revoltas continuaram acontecendo contra as máquinas, contra as fábricas, tá? Eles achavam então que as máquinas das fábricas que causavam desemprego. Muito bem. É claro que, vocês acham que os burgueses ficaram felizes de verem suas máquinas quebradas? Não, né? Então eles não, os burgueses que eram donos das fábricas, das máquinas, não gostaram nada disso e usaram o seu poder político, lembrando que eles, que eram os políticos na Inglaterra, por exemplo, criaram uma série de leis e medidas para punir quem fizesse qualquer coisa contra as máquinas. A pessoa podia ser presa, até ser condenada à morte. Tá? Então, os operários, olha só como uma coisa leva a outra. Os operários perceberam que a única maneira deles melhorarem as condições de vida deles, de condições de trabalho, seria se eles reivindicassem participação política. Então, os operários começaram a se organizar, a fazer reuniões, começaram a fazer grupos
para reivindicar a participação política, porque eles acreditavam que era só através das leis, eles tinham que criar leis para beneficiar os trabalhadores. E esse movimento para beneficiação dos trabalhadores através das leis ficou chamado de movimento cartista. Então eles queriam o pagamento de salários, olhem só, o fim da exigência de propriedade para ingressar na Câmara dos Comuns. Então eles queriam que qualquer pessoa pudesse virar um deputado lá na Câmara dos Comuns. Eles queriam um voto universal para que todo mundo pudesse votar para eleger candidatos que ajudassem os operários. Eles queriam o voto secreto para que ninguém soubesse em quem eles votaram, caso um burguês ameaçasse eles. Então, mesmo esse movimento sendo reprimido, pouco a pouco os cartistas, né, que eram então esses operários que reivindicavam participação política, fazer leis, por exemplo, eles conseguiram aprovar algumas leis que pouco a pouco foram melhorando as condições de vida dos trabalhadores. Percebam que hoje em dia, passados aí 200, 300 anos do início da Revolução Industrial, hoje existem várias leis que protegem os trabalhadores. Seguro-desemprego, direito a férias, direito a 13º salário, salário mínimo. Existem várias leis que existem e elas não existiam no início. Houve um processo histórico de reivindicações dos trabalhadores para que tudo isso fosse criado. Tá? Muito bem. Questão número 1, questão número 2, questão número 3. Podem colocar isso aqui no livro, tá? 1. Explique os motivos que levaram à instalação de galpões, chamados fábricas, para a produção de bens de consumo em substituição às oficinas. Bom, a invenção de novas máquinas, que deveriam ser reunidas em um mesmo local, exigia um espaço amplo para a realização da produção. Além disso, a concentração em apenas um local, matéria-primas, máquinas e trabalhadores, era uma forma eficiente de realizar a produção. Então a fábrica servia para economizar tempo, tempo era dinheiro, e isso garantiria mais lucro. 2. A que tipo de situações os movimentos operários que se organizaram no início da Revolução Industrial se contrapunham? Eles eram contra o quê? Contra jornadas de trabalho excessivas, contra os baixos salários, contra as péssimas condições de trabalho nas fábricas. Tá? 3. Quais foram os principais movimentos de trabalhadores nesse período? Contra o que cada um deles protestava. Então, os dois movimentos foram o ludismo, lá do Ned Ludd, e o cartismo, dos caras que queriam participar da política. Então, o Ned Ludd protestava contra as máquinas, que por eles eram consideradas os problemas dos operários ficarem desempregados. Já o cartismo foi um movimento de operários que acreditava que as suas reivindicações só seriam ouvidas se fossem colocadas de maneira política, ou seja, uma lei, que teriam que ser votadas pelo parlamento e virarem uma lei. Tá? Podem escrever tudo isso. Finalizando, a segunda revolução industrial, pessoal. A segunda revolução industrial basicamente é o que, gente? É a evolução da primeira. Novas coisas começaram a ser inventadas. Olhem só, o aço substitui o ferro, o petróleo vai começar a ser explorado e vai também fazer com que as fábricas se tornem cada vez mais modernas. A energia elétrica vai começar a ser usada nas fábricas, nas cidades, até na iluminação das casas. Olhem a importância da energia elétrica hoje em dia. Todos esses desenvolvimentos, essas evoluções fizeram com que a Revolução Industrial evoluísse, se desenvolvesse. Não é verdade, pessoal? E ela não ficou só na Inglaterra. A partir do século XIX, a Revolução Industrial, grifem aí, ela foi para a França, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, lá na Ásia, Estados Unidos, na América, e no Brasil, as primeiras fábricas começaram a ser instaladas quando um imperador governava o Brasil, Dom Pedro II, lá por volta de 1870. Tá bom? Conforme o tempo foi passando, novas invenções foram surgindo, trens cada vez mais modernos, navios cada vez mais modernos, o avião vai ser inventado. E claro, galera, que toda essa tecnologia, toda essa revolução industrial, ela também vai ser usada para o mal. O avanço tecnológico, por exemplo, fez com que fossem criadas as bombas atômicas, por exemplo. Mas a gente vai falar de bomba atômica em uma outra aula, na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Bom, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão responder os exercícios, inclusive o hora do estudo, nós vamos corrigir isso depois. O hora do estudo, vocês vão responder. Vocês vão vir aqui em avaliações, menu avaliações, olhem o mouse, e vão fazer agora as 10 questões aqui sobre Revolução Industrial. Beleza? Joia? Semana que vem voltaremos com a aula sobre Revolução Francesa. Vejam o vídeo, comentem lá, pessoal.
comentem, participem e se cuidem, lavem as mãos, beleza? Bye bye!